Olá, bem-vindo de volta, visitante antigo, bem-vindo, visitante novo. Continuando nossa série de aulas sobre Android, nós vamos hoje então trabalhar com captura de textos em caixas de texto, as chamadas Edit Text ou caixas de edição. Então vamos recuperar esses valores e fazer algum tipo de tratamento com eles, podendo ser esse tratamento apenas uma exibição desse valor que foi digitado, ou um cálculo efetuado. Então, bora lá! Iniciaremos nossos trabalhos então, encerrando o projeto da aula anterior. File, Close Project, para voltarmos para a tela de boas-vindas do Android Studio. Vamos então clicar em Start a New Android Studio Project. Vamos escolher a Empty Activity. Vamos dar um nome para nossa aplicação. Pode ser App Edit Texts. Package name tech.com.br, seu nome do projeto, Java, API 18, Finish e vamos aguardar. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, and you really motherfucking wanna motherfucking show it. If you're motherfucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, and you really motherfucking wanna motherfucking show it. If you're motherfucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. Então temos aqui o nosso projeto criado, mais uma vez o MainActivity Java e o ActivityMain XML. Nós vamos então colocar um textinho aqui pedindo para o usuário digitar alguma coisa, por exemplo o nome dele. E vamos colocar uma Edit Text e um botão para recuperar esses valores. Então, primeiro passo no nosso strings XML. Vamos criar lá então uma string. O seu nome texto, digite seu nome. Barra string e string name, botão, enviar. Pronto. Só isso. Vamos então mexer aqui no nosso TextViewer Hello World, capturar o digite seu nome. Vamos colocar uma Edit Text. Agora é o seguinte, nós vamos na paleta Text. Então nós temos vários tipos de Edit Text, tá? Tirando a TextView aqui em cima, que é esse elemento que só serve para mostrar informações. Mas nós temos aqui Plain Text, que é para nomes, endereços, né? Textos que aceitam qualquer tipo de caractere, letras e números, e caracteres especiais. Password para senhas. Password numérico para senhas numéricas. E-mail, fone, endereço, caixa com várias linhas. Por exemplo, você vai fazer uma descrição de um filme, uma descrição de uma matéria, de um curso, alguma coisa assim. Hora, data, apenas números com negativos, números com casas decimais, autocompletar, multi-autocompletar, check de text view, que é uma text view que permite que você faça uma checagem nela, e o text input dialog, que é bem legal esse text input dialog aqui, porque é uma caixa de texto com um efeitozinho visual mais interessante.
Muito bem. Nesse caso, nós vamos pegar a plain text. Beleza. Então aqui está a nossa plain text. Vamos agora colocar um botão aqui na nossa tela. Posso ir em Buttons, onde tem vários tipos de botões, e o que eu quero é o primeiro, ou eu posso ir em Common. Tanto faz. Vou pegar aqui o do Common. Vou então puxar o texto, lembrando que é o texto aqui de cima, não da chavezinha. Lembrando que a advertência mostrada aqui é porque eu não tenho a ancoragem feita. Vamos fazer a ancoragem. Sempre ligando de baixo ou de cima e ligando as laterais. Vamos personalizar o espaço. Muito bem. E dessa vez eu não vou colocar o layout widget, o Math Parent. Dessa vez eu vou deixar o botão pequeno mesmo. E eu vou apagar esse name que está escrito aqui em text. Por que eu vou apagar isso aqui? Vou rodar a máquina virtual para mostrar para vocês. Vou rodar o app agora na máquina virtual para vocês perceberem por que o text não deve ficar na edit text. Bom, eu tenho aqui o meu edit text e vocês podem ver que já vem com a palavra name dentro dela. Se fosse um cadastro de banco de dados, por exemplo, e sem querer eu clicasse em enviar, eu ia acabar gravando no banco de dados a palavra name. Outra coisa ruim disso aqui é que para eu fazer uma nova digitação, eu preciso apagar aquele nome. Senão ele vai acabar juntando com o que eu estou digitando. Então, na verdade, eu preciso apagar isso aqui para fazer uma digitação. Certo? Então, por isso que a gente deve apagar esse texto daqui. Então, ele, na verdade, só atrapalha a gente. Então, eu vou apagar. Antes de eu apagar, eu vou fazer uma observação rapidinho. Hoje eu não vou mexer com formatação de cores, mas eu vou aproveitar aqui para mostrar para vocês uma coisa que ficou em aberta na aula de formatação. Eu vou abrir lá o meu arquivo colors.xml e eu tinha citado para vocês que tem lá o color primary, o color primary dark. O primary dark é esse de cima, o primary é esse aqui. E eu só comentei o accent, mas eu não mostrei para vocês. Vocês reparando aqui, ó, qual é a cor do accent que está aqui? É um tom meio azulado, verde água, sei lá. Então, observa a sua edit text. Olha o que está aqui embaixo, ó, a cor que está aqui embaixo. E olha a cor do cursor piscante. Tá vendo? Então, esse é a cor, né, o color accent, que eu só citei e eu não mostrei para vocês. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, a cor preta, a cor vermelha, essa cor ficaria nessa linhazinha aqui e ficaria nesse tracinho aqui. Ok? Então, só para a gente fechar uma ponta que ficou solta da nossa aula de formatação. Então, eu vou fechar aqui o Colors, porque não é o assunto de hoje. E vou voltar lá no meu design, no meu layout. Vou apagar esse name que está aqui. Então, agora, se eu atualizar,
Perfeito, tá branco, belezinha. Então, quando eu rodar minha aplicação, basta eu digitar o que eu quiser. Voltando aqui, eu vou aumentar o tamanho da fonte para dar um pouquinho mais de destaque. Ok? E, por último, na parte do layout, agora eu preciso dos IDs. Então, a ideia, eu digito o nome aqui, clico em enviar e ele vai mostrar dentro de um tust que a gente viu na aula anterior. Então, eu preciso de um ID aqui, porque eu vou ter que capturar o texto que está aqui, e eu preciso de um ID no botão para fazer lá o set on click listener do botão. Esse cara aqui não vai sofrer mudança, então eu não preciso dar um ID para ele. Não vou utilizar o meu layout como base, também não preciso dar um ID para ele. Então, só esse cara aqui. Como eu havia citado, a gente sempre vai abreviar o tipo do objeto, né? E um nome que faça referência ao que a gente vai trabalhar. Então, vai ser EDT nome. O Enter. Se o Android Studio perguntar Yes. Agora eu vou no botão. BTN enviar. O Enter. Se o Android Studio perguntar Yes. Se não perguntar, sem problema. Então tá aqui. O meu layout está pronto. Então agora nós vamos para o Java. Como nós já havíamos citado anteriormente, cada elemento que você vai utilizar precisa ter um correspondente lá no Java. Que objeto é esse aqui? O edit text. Então lá no Java, edit text. Eu vou dar um nome para esse edit text. Por exemplo, ed de edit, nome. E um botão, button. Então lá no Java, button, bt, enviar. Lembrando mais uma vez, poderia até usar nomes parecidos, mas não ficaria claro que são coisas diferentes, que precisam estar interligadas. Essa estratégia de usar nomes diferentes, porém parecidos, nos ajuda nesse sentido. Muito bem. Nós queremos então que tanto a caixa de texto quanto o botão já sejam reconhecidos no app no momento da criação do app, para ele ser exibido. Então, no momento da criação, no onCreate. Vamos lá então fazer as referências. Lembrando que é, primeiro, o do Java, recebe, aí eu tenho que procurar, ou seja, eu tenho que fazer uma busca, procurar, lembrando que todo ID que eu altero fica registrado em R. Então, ó, eu vou procurar por um ID. R.id. Ele tem nome. Referenciei. Agora, vou lá. BT enviar. Vou procurar. R.id. BTN enviar. Pronto, as referências estão feitas. Próximo passo. Lembrando que esse listener é a relação do morcego lá. O morcego está o tempo inteiro com o sonarzinho funcionando, né? Buscando um objeto
de impacto. E o botão ele está o tempo inteiro buscando pelo clique. Fazer uma outra analogia, é como se fosse uma antena. Está o tempo inteiro buscando um sinal. Então, eu preciso fazer com que o meu botão tenha essa característica. Então, eu vou lá, bt enviar, ponto. Então, set on click listener, new, letra O maiúscula, on click listener, ativei. Então, agora ele vai estar o tempo inteiro buscando pelo clique. E nós vamos, então, fazer o tratamento, ou seja, capturar o nome que foi digitado e mostrar através de um touch, só para ver se deu certo, se realmente ele está capturando esse texto. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou criar uma variável auxiliar. O próprio nome diz, ela é auxiliar, ela não é obrigatória. Eu gosto de criar porque eu acho que o código ele fica mais compreensível, apesar de ele ter poucas linhas a mais. Mas eu gosto de criar. Essa minha variável vai ser uma variável do tipo string. Lembrando que no Java, string, o tipo de dado string, ele começa com S maiúsculo. E vou dar o nome. Próximo passo. Eu vou recuperar o nome digitado. Onde estará o nome digitado? Na nossa edtNome, que lá no Java está conectada ao ednome. Então, preciso desse elemento aqui. Então, nós poderíamos pensar, pela nossa lógica, nós trabalharemos da seguinte forma. A variável nome recebe ednome. Mas não funciona. Por que não funciona? Eu não sei. 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 Assim, primeiramente, qual é o tipo de dado de ednome? Se você olhar aqui a declaração, ele é do tipo edtText. Qual é o tipo de dado de nome? É uma string. Entendeu? Então, são tipos diferentes, são tipos que não conseguem conversar entre si. Ok? Então, o que a gente tem que fazer? Todo elemento tem lá uma propriedade para capturar o texto, que é colocar getText. Né? Então, aqui ele falando, ó, tá vendo? Ó? Ele está querendo uma string, mas ele está recebendo uma edtText. É só usar o getText. Não resolveu. Olha lá. Agora ele está falando que ele está esperando uma string e ele está recebendo um editável. O que acontece? Eu preciso transformar esse meu objeto aqui em uma string. Tá? Mais uma vez, ele está vindo como uma caixa de texto. Mas não é a caixa de texto que eu quero. Eu quero a string que está lá dentro. Então, eu faço isso aqui, ponto toString. Agora sim. Agora, como que é a ordem aí? Eu tenho edtText. Eu vou pegar o texto que está lá dentro, vou transformar numa string. Então, transformei numa string. Perfeito. Qual é o tipo de dado de nome? String. Então, ele consegue receber esse valor. Beleza. E agora, eu vou exibir o nome em um tust, que nós já vimos na aula passada. Então, venho aqui, tust, vou na segunda opção, create new tust, e coloco um texto, por exemplo, bem-vindo, e isso dentro das aspas, bem-vindo, só que agora o que eu preciso fazer?
pegar esse nome e colocar junto com essa frase bem-vindo. E não dentro das aspas, mas fora das aspas. O que eu vou fazer? Vou fazer uma concatenação, uma junção. Então, ó, mais, ou seja, eu quero este texto mais algum outro valor que ele vai receber. E qual é esse outro valor? Nome. Então, just make text, bem-vindo, e o nome que a pessoa digitou. Vou mudar meu tempo aqui para long, que nós já vimos também em aula anterior. E agora eu vou rodar a minha aplicação. Vou digitar. Bem-vindo, Rafael. Perfeito, funcionando. Então nós já vimos que para trabalhar com caixa de texto, o único segredo é fazer essa conversão aqui. Claro, temos também que referenciar, fazer a relação entre eles para poder trabalhar. Lembrando mais uma vez que se você não fizer a referência, qualquer um dos dois elementos, eu vou tirar dos dois aqui, ó. Agora essa referência não existe, o find view bard não existe. Se você não fizer essa referência, não acusa erro nenhum, mas o app simplesmente não roda. E por que ele não roda? Eu não sei. 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 Se a gente clicar aqui em Run e a gente observar, o que ele vai estar reclamando aqui? No Object Reference, ou seja, referência nula. Não foi feita a referência dos elementos que eu estou trabalhando. Ele não pode trabalhar com botão sem referência. Esse botão está solto, não sabe com que objeto do XML ele conversa. Da mesma forma, a edit text não sabe de qual objeto XML ele vai estar pegando o texto, porque não foi feita a referência. Então, por isso, nós precisamos referenciar os objetos. Rodou, muito bem, sem problema nenhum. Ótimo. Então, para trabalhar com texto é muito simples. Mas e quando nós estivermos trabalhando com valores numéricos? Por exemplo, eu quero fazer cálculos, coisas do tipo. Eu vou, inclusive, agora fazer uma pequena mudança, tá? nas minhas edit text. Eu não vou mais colocar uma text view, uma caixa de texto, um text view, uma caixa de texto. Eu vou fazer uma coisinha diferente, que aí deixa o layout menos poluído. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o mesmo projeto, eu não vou apagar nem nada, eu vou criar uma outra activity, que aí a gente já recapitula uma coisinha lá do manifesto que eu tinha falado anteriormente. Tá? Então eu vou criar uma nova activity, eu vou lá, botão direito, New, Activity, ou eu escolho aqui Empty Activity, ou, né, caso você não tenha certeza pelo nome da Activity, você pode ir em Gallery, e aí você consegue ter uma visão dela. Aí eu quero a int, tá? Ao invés de main2 activity, vai ser tela cálculos. Vai ser então tela cálculos. Vou tá no finish. Então ele gerou lá o meu tela cálculos e gerou o layout correspondente, activity tela cálculos, que é o que ele está achando aqui. Tá? Quando acontece esse problema aqui, ó,
de ficar vermelhinho, significa que por algum motivo ele não conseguiu achar o layout. Mas o layout está aqui, ó. R, layout, Activity Tela Cálculos. Tá? Geralmente ele cria normal, sem problema nenhum. Às vezes acontece isso aqui. Ótimo, porque é mais uma coisa para a gente explicar. Então, quando dá esse problema aqui, ele não conseguir, você tem algumas alternativas que você pode fazer para tentar corrigir. A primeira alternativa, você clica nesse martelinho aqui. Não deu certo. A segunda alternativa, Build, Rebuild Project. A terceira alternativa, você clica nesse elefantezinho aqui. Se nenhuma delas funcionar, pode ser que funcione, tá? Algumas dessas aqui. Se nenhuma delas funcionar, é simples. Fecha o Android Studio. Isso aqui ele está falando por causa da máquina virtual. E abre o Android Studio novamente. Olha lá, não está mais vermelhinho. Fim dos nossos problemas. Então pode ser que isso aconteça, essas são as possíveis soluções. Muito bem. Vamos então agora desenhar nossa tela cálculo. A nossa tela cálculo, então ela vai ter um textinho, digite o valor 1, um textinho, digite o valor 2 e 4 botões. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Então eu vou fazer o seguinte. Primeiro vamos criar as strings. Deixa a string da outra tela aí normal, tá? Então pronto, tenho aqui os meus textos e tenho tenho os meus textos a serem exibidos, que vão pedir os valores, e tenho os textos dos botões. Eu vou na minha Activity Tela de Cálculo. Agora eu vou lá em Text. E aí é o seguinte. Quero fazer uma conta. Então, eu vou colocar, por exemplo, a Plain Text, que é a mesma que eu usei para o nome. É aconselhável? Não. Por quê? Você vai fazer conta. Se você vai fazer conta, você precisa de números. Então eu pergunto, A é número? B é número? Cedilha é número? Exclamação é número? Jogo da velha é número? Não são números, e são símbolos que ele aceita. Então, você não pode usar essa caixinha. Você tem que usar uma das caixas do tipo numérico. Você poderia usar o number, porém a number é para números inteiros. Tá? E geralmente quando a gente vai fazer conta, o adequado é usar number decimal. Então eu vou pegar a number decimal. Eu tenho o valor 1. Eu tenho o valor 2. E eu tenho os 4 botões. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Outro detalhe importante. Vocês perceberam que em nenhum momento eu estou copiando e colando os componentes. Eu estou desenhando um por um. Porque se você copiar e colar componentes, você tem muitos problemas. Às vezes você precisa redesenhar o layout todinho. Então, não tenha preguiça. Coloque os componentes um por um, sem pressa, tá? Para que o Android entenda que são componentes diferentes. A cópia geralmente induz o Android Studio a achar que são o mesmo componente e não componentes diferentes. Então, desenhe sem preguiça. Ó,
Como eu não tenho nenhuma ancoragem, a primeira caixinha eu ancoro em cima, nas laterais, ancorei. Agora, a segunda caixinha, em cima, nas laterais, o botão em cima, nas laterais. Depois eu vou ensinar um macete que é mais rápido isso aqui. Agora ainda não, estamos muito no começo. Ou será que não? Se é muito mais rápido, oxe, claro que é. Inclusive com um botão só a gente resolve tudo. Vou aumentar a distância dessa caixinha para de cima. E já os botões, só o primeiro botão eu vou aumentar a distância aqui. Os outros botões não, eu vou deixar com essa distância mesmo. Muito bem, vamos então agora fazer o seguinte. Como que o usuário sabe o que é para digitar aqui e o que é para digitar aqui? Se eu não tenho a text view dizendo lá, digite valor 1, digite valor 2. Então, eu posso utilizar, né, esses textos dentro das edit texts. Sim, quando eu mostrei lá, eu comentei, claro, falei, não dá, no caso do nome, né? Quis dizer no caso do nome lá, que tinha o texto aqui dentro, tal, e que atrapalhava, tal. Inclusive aquilo é um problema, porque são textos, vai dar erro de cálculo. Na verdade, eu coloco o texto aqui dentro, mas não na propriedade text. Porque se eu colocar na propriedade text, eu tenho aquele problema de ter que apagar o que está escrito para poder digitar. Mas eu tenho aqui uma propriedade chamada hint, H-I-N-T. Essa propriedade hint, sim, ela tem uma característica bacana. Ó, vou colocar lá. Digite o valor 1. Digite o valor 2. Em hint também. O que a gente consegue perceber logo de cara do hint com a propriedade text? Porque a propriedade text, o texto ele ficava num tom mais escuro, a propriedade hint ele fica num tom mais clarinho. Eu vou até aumentar aqui minhas fontes. Text size. Aqui, beleza. Então, eu vou rodar do jeito que está aqui. Tá? Vocês vão perceber um outro problema aqui. Eu tenho duas telas, mas ele não vai rodar essa tela aqui. Vamos lá, vamos rodar o app para ver. Olha lá, ele rodou a primeira activity que a gente tinha, a activity main. Ele não rodou a activity cálculo. Como é que eu vou chegar na activity cálculo? Tá? Eu não vou apagar, e mais para frente nós vamos ver como fazer para chamar telas diferentes. Então nós vamos precisar de mais de uma tela. Então eu vou manter as duas telas. Agora eu vou fazer o seguinte, agora é uma hora que eu vou mexer no manifest. Mas muito cuidado quando você vai mexer no manifest. Eu havia comentado na primeira aula aqui, quando você tem mais de uma tela, e cada tela, cada activity, é declarada dentro do manifest com a tag activity. Então vocês reparem, eu tenho a main activity e eu tenho a tela cálculos. Olha lá, a main activity e a tela cálculos. E a main activity está com a filtragem que coloca lá que ela é launcher e ela é main. Então, eu havia citado rapidinho para vocês na primeira aula lá, na aula de estrutura de projeto, que basta eu tirar a filtragem da main activity
e colocar a filtragem na minha tela de cálculos. Agora eu vou fechar o meu Android Manifest e vou rodar novamente. Olha lá, tá vendo? Então, a nossa tela main, ela continua existindo. Ela só não foi exibida. Então, eu falei agora que eu falei que eu queria que a tela principal fosse a minha tela de cálculos. Tá? Vamos deixar a telinha main lá quietinha. Quando a gente trabalhar com mais de uma tela, chamada de telas diferentes, a gente volta a falar dela. Muito bem. Outra característica que eu falei, ó, nós tínhamos colocado então, puxado esses textos dos strings, mas não na propriedade text, na propriedade hint. Repara, eu vou digitar um número aqui, ó. Olha lá. E eu vou digitar um outro número aqui. Olha lá. Percebeu? Então, o que acontece? Quando nós colocamos esse texto no hint, ele apaga sozinho. Se eu apagar o número, volta o hint. Olha lá. Se eu apagar o número, volta o hint. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o teclado. O que está mostrando no meu teclado aqui? Apenas números. Por que está mostrando apenas números? Qual foi o tipo de edit text que eu peguei aqui? Não foi a number decimal? Então o Android Studio já sabe, opa, vai trabalhar apenas com números. Se eu voltar, vou lá no Manifest, vou voltar o meu launcher, o filtro, para minha telinha main e vou rodar outra vez. Prestem atenção aqui, quando eu começar a digitar. Cliquei aqui. O que apareceu no meu teclado? Letras, caracteres. Olha lá, ó, como eu falei, ó, letras, números e caracteres especiais. Perceberam a importância de escolher a edit text correta para o seu projeto? Porque se nessa de cálculos você não tivesse escolhido a number decimal, o que ia estar aparecendo lá no seu teclado? Letras. E aí a pessoa ia ter que clicar aqui para usar os números e ainda ia correr o risco de digitar letras, que não tem sentido em um aplicativo que vai trabalhar apenas com números. Deixa eu voltar lá no Manifest. Então, por isso que você tem que prestar atenção na edit text que você está usando para escolher corretamente. Por exemplo, quando você escolhe a edit text do tipo e-mail, ele já coloca letras e já põe lá o arroba, o .com. Então facilita a sua vida. Não. Ele tem toda a razão. Então, continuando, nós vamos colocar os textos, agora sim é text, né? Nos nossos botões. Então, eu vou lá em text, somar. Opa, pegou. Somar. Subtrair. Multiplicar. E dividir. Eu posso dar 2 cliques que ele pega também. Só que corre o risco de pegar errado, né? Vamos dessa vez mexer, né, com o tamanho dos botões. Eu poderia colocar um tamanho fixo, mas eu vou usar o Math Parent. Marco todos os botões. Vou no Layout Widget, que é a largura. Math Parent. Pronto. Tá lá a minha tela desenhadinha certinha. Vamos então alterar, né, vamos modificar
os IDs. EDT valor 1. EDT valor 2. BTN somar. BTN subtrair. BTN. Opa, tá dividir e dividir, né? Vamos arrumar. Multiplicar. Vamos arrumar. Vamos arrumar. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Isso. E BTN dividir. Pronto. Então eu tenho todos os meus IDs criados. Vamos ao Java. Primeiro passo, criar os objetos Java para referenciar, né? Então, quais são os tipos de dados, quais são os tipos de objetos que eu tenho? Duas edit text. Então, eu poderia fazer assim. Edit text. Por exemplo, qual é a minha primeira edit text que eu tenho ali? Valor 1. Então, eu poderia colocar ed valor 1, ponto e vírgula, e na linha de baixo, edit text ed valor 2. E eu tenho os 4 botões. Então, eu posso fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui em cima, uma linha para cada, ou eu faço assim. Botão BT soma, vírgula, BT subtrai, vírgula, BT multiplica, vírgula, BT divide. Eu posso fazer dessa forma, tá? Então, aí você escolhe como você quer. Isso significa que eu poderia, na linha de cima, vírgula, ed valor 2. Tanto faz, tá? Tudo numa linha só, como eu fiz aqui. Linhas separadas, então vou deixar das duas formas apenas para ilustrar. E funciona dos dois jeitos. Muito bem. Próximo passo. O que eu tenho que fazer? A referência. Referenciar cada um dos meus objetos. Porque se eu não referenciar, eu tenho aquele problema de execução. Então, id valor 1 recebe uma busca r.id.edt valor 1. A mesma coisa com o id valor 2. E ó, uma coisa que eu comentei lá. Eu falei, não copie os objetos para você não ter problema de referência quando você estiver desenhando. Não tenha preguiça e desenhe um por um. Na hora do código é a mesma coisa. Não tenha preguiça. Evite copiar e colar, porque senão uma que você não aprende e outra que se você esquecer de trocar os nomes dos elementos, obviamente que a aplicação não vai rodar muito bem, né? Não vai rodar corretamente. Então não tenha preguiça, faça item por item. Agora os botões. PT soma, recebe. Aí ponto id, ponto, tem de somar, PT
subtrai. Não, eu poderia fazer em qualquer ordem. Eu comecei pelo soma, mas quando a gente coloca o BT aqui, ele começa pelo divide, porque ele mostra em ordem alfabética. Tá? Eu poderia fazer em qualquer ordem, mas por que eu optei por fazer o soma, o subtrai? Porque é a ordem que eu criei aqui em cima, então eu vou batendo o olho e vou vendo. Ó. O que está roxinho é o que eu já trabalhei, eu já referenciei. O que está cinza eu não referenciei ainda, então é uma forma de eu me policiar. Tá? Mas a ordem dos fatores não altera o produto. Pronto. Todas as referências estão feitas. Perfeito? O que está faltando agora? Codificar, né? Eu habilitar os cliques dos botões. Lembrando que aqui em cima eu estou referenciando os objetos Java com os objetos XML. Eu vou fazer o seguinte, ó, para eu não me perder, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou então configurar o clique do primeiro botão, vou fazer comentários já, ó. Configurar o clique do segundo botão, terceiro botão, quarto botão. Por que eu já fiz esses comentários? Porque quando eu for fazer os listeners do botão, eu sei que basta eu ir abaixo de cada um deles que eu não corro o risco de codificar no lugar errado. Então, porque quando eu fizer lá pt soma ponto 71 new, ele gera um monte de linha de código, certo? Como eu fiz os meus comentários, ó, eu já sei que, ó, próximo eu vou fazer aqui. Eu não me perco. BT subtrai 71 new on com A maiúsculo. Aí eu vou no terceiro botão, que é o multiplicar. BT multiplica, ponto 71 new on. E aí eu venho aqui, BT divide, ponto 71 new on. Pronto. Então todos os meus botões estão codificados aqui. Bom, agora eu vou usar algumas variáveis auxiliares. Variável do valor 1, vou ter a variável do valor 2 e vou ter a variável do resultado desse cálculo, que uma hora vai ser a soma, outra hora vai ser subtração, outra hora vai ser divisão. Muito bem. Eu poderia declarar essas minhas variáveis aqui. Ó, variáveis auxiliares. Então, eu poderia declarar aqui. Vou declarar como tipo float, tá? Valor 1, vírgula, valor 2, vírgula, resultado. Muito bem. Mas aí o que acontece? Se eu fizesse dessa forma, né,
eu teria que repetir essa declaração de variáveis dentro de cada botão, tá? Porque quando eu declaro a variável dentro de um trecho de comando, essa variável ela existe somente nesse trecho. Ela não existe para o resto do código. Então vamos lá. Eu vou deixar essa observação e vocês vão entender por quê. Então vem aqui, ó. Vou fazer lá. Vou fazer a minha variável valor 1, receber o primeiro número digitado. Então, é parecido com o que nós fizemos anteriormente. Porém, tem um plus a mais. E no exemplo anterior, quando você ia capturar o nome, como que a gente fazia? Nome, recebe o EDT nome, ponto getText, ponto toString. O segredo aqui foi transformar em string. Agora a gente também usa o getText, também usa o toString, só que tem uma coisa a mais. Aí eu vou colocar o código aqui. Vou quebrar esse código. Eu vou mostrar para vocês quebrando ele. Por que o código é daquela forma. Então, muito bem. Então, nós já vimos que valor 1 recebe ed valor 1 não dá certo. Nós vimos que a gente tem que usar o getText, que também não dá certo. O que ele está reclamando aqui? Olha lá, ó. Ele está esperando um float, mas ele está recebendo um editável. Nesse caso, eu preciso fazer uma conversão. Como que é feita essa conversão? Então vamos lá, está esperando um float. Então, antes do valor que eu estou recebendo, eu converto. Então eu vou escrever com a letra F maiúscula, cuidado, quando você declara a variável é minúscula, mas na função de conversão ela é maiúscula. Então eu vou fazer assim, ó, float, ponto, parse float, repara, ó, o comando parse float espera dentro do parênteses uma string. Quem que vai dentro do parênteses? Esse texto aqui. Sim, você viu como deu erro ainda? Então o que está faltando? O que ele está esperando aqui? Ele está falando, ó, um parse float não pode ser aplicado, porque dá uma olhada nessa linha parse float java.lang.string, ou seja, o que ele está esperando? Uma string. Agora ele conseguiu capturar o número digitado. Então, vamos ver a lógica disso aqui. Ele pega o texto, transforma numa string. Tem a string, converte para float, porque a nossa variável valor 1 é do tipo float. Então agora é o mesmo tipo? É o mesmo tipo. Então ele consegue guardar aqui. Tá? Então eu poderia muito bem chegar para vocês e falar para vocês, valor 1 recebe float.parsefloat, entre parênteses, EDT valor 1.getText.toString. Poderia fazer isso. Você está entendendo? Você entenderia o que estaríamos fazendo? Agora você entende, né? Como que esse comando funciona, por que esse comando é desta forma. Eu não entendi o que ele falou. Então, agora eu vou escrever direto. Valor 2, float.parsefloat, ed valor 2.getText.toString. Agora é fácil, né? Pronto. E agora eu vou fazer a conta. Estou no botão de soma. Então, vou fazer lá. Resultado recebe valor 1 mais valor 2. Pronto. Eu tenho o resultado aqui bonitinho. Qual que é o próximo passo? Então aqui eu estou
efetuando o cálculo. Por último, exibindo o resultado. Então, vou exibir no Dust. Opa, vamos pegar aquela segunda opção, né? Create new Dust. E vamos escrever aqui. A soma é, ou melhor, vamos fazer o seguinte. O resultado é... Depois vocês vão entender por que eu quis fazer isso. O resultado é... E o que ele tem que mostrar? Resultado. Vamos ver se a primeira já deu certo, para a gente poder fazer os demais depois. Vou rodar. Olha lá. 2 e 2 somar. Olha lá, o resultado é 4. Ótimo, hein? Temos um problema aqui. Se eu não digitar nada e mandar somar, o app parou. Você sabe por que o app parou? Eu não sei. 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 Porque eu estou tentando fazer conta, ó, invalid float, nada, em branco. Percebeu? Eu estava tentando fazer conta sem digitar um valor. E isso, obviamente, não dá, né? Se eu vou fazer conta, eu preciso digitar um valor. Certo? Se eu digitar 2 e 0, ele faz a conta. Porque 0 é número. Mas se eu não digito nada, eu tenho um vazio. E ele não pode fazer conta com vazios. Essa que é a questão. Claro que nós vamos resolver, claro que nós vamos tratar isso. Mas só na próxima aula. Grave isso. Então, por enquanto, a gente tem que se conformar em digitar tudo. Na próxima aula, a gente conserta esse problema e vai ser bem bacana. Muito bem, mas nós já vimos que ele funciona, certo? Ok. Vamos então fazer os outros cálculos. Por enquanto, eu vou deixar o meu código bem grande, bem extenso, mas depois eu vou melhorar algumas coisas aqui. Ok? Então, muito bem. Então, vamos para o subtry. Vamos lá criar nossas variáveis auxiliares. Vamos lá. Valor 1, valor 2 e resultado. Obviamente que eu tinha que dar um tipo de dado para ele, né? Muito bem. Variáveis auxiliares. Perfeito. Próximo passo aqui. Recuperar os valores digitados. Então vamos lá. Então nós vamos lá. Valor 1, recebe. Agora a gente já sabe como que é o esquema, então float.parsefloat, que de valor 1, ponto getText, ponto toString. Mesma coisa para o valor 2. Float.parsefloat.
id valor 2, ponto get text, ponto toString. E vamos efetuar o cálculo. Resultado recebe valor 1 menos valor 2. E por último, o toast. Então, o resultado é, e vou colocar aqui, resultado. Ótimo. Vamos testar então a nossa soma e a nossa subtração. Dois e 2, a soma é 4 e a subtração é 0. 10 e 2, a soma é 12 e a subtração é 8. Perfeito. Multiplicação e divisão ainda não temos. Para ganhar tempo, então eu vou pular aqui, vou avançar o vídeo. Quando eu voltar, eu já vou ter a multiplicação e a divisão pronta. Muito bem, pessoal. Então agora eu tenho meus 4 botões prontos. Olha lá. O primeiro botão que faz a soma, o segundo botão que faz a subtração, o terceiro botão que faz a multiplicação lá com asterisco e o quarto botão que faz a divisão usando a barra. Perfeito? Vamos testar. Olha lá. Vou rodar de novo. Vou digitar aqui, por exemplo, 10 e 7. A soma deu 17, a subtração deu 3, a multiplicação deu 70 e a divisão deu esse número grandão aqui, ó. Vou novamente aqui, ó. 1.42855715. Perfeito? Tá funcionando? Ótimo. Mais uma observação. Se você quisesse mostrar, por exemplo, 1.43, se você quisesse arredondar as casas decimais, dá para fazer? Dá para fazer. Quando? No próximo vídeo, junto com o tratamento de caixa vazia. Tá? Então, no próximo vídeo a gente vai ver esses dois casos aí. Bom, perfeito. Agora vamos otimizar esse código aqui. Vamos melhorar esse código um pouquinho. A primeira coisa que a gente vai fazer é pensar nas variáveis auxiliares. As variáveis auxiliares, vocês podem ver que elas se repetem. O botão soma cria variável auxiliar, o botão subtrair cria variável auxiliar, o botão multiplicar cria variável auxiliar e o botão dividir cria variável auxiliar. Eu acho que vocês concordam comigo que é desnecessário declarar 4 vezes a mesma coisa. Então nós vamos fazer diferente. Essas variáveis que ficam dentro de trechos de comando a gente chama de variáveis locais. O que nós vamos fazer é transportar essas variáveis locais no começo do código, transformando essas variáveis locais em variáveis globais. O que é uma variável global? Uma variável que pode ser acessada por qualquer trecho do código, diferente desses casos aqui. Então, já que são as mesmas variáveis, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou comentar isso aqui, para isso aqui deixar de funcionar. Obviamente que vai dar erro, ó. Você pode ver. E ó, a maior prova de que são locais, ó, quando eu apago, ó, não afetou, por exemplo, o subtrair. Porque as variáveis subtrair estão aqui, ó. Ó, agora eu apaguei e afetou. Mesma coisa aqui na soma. Agora eu apaguei e afetou.
certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa variável auxiliar e vou declarar aqui em cima, junto com os objetos que eu referencio aqui em cima. Então, aqui são os objetos que eu referencio e abaixo dos objetos que eu referencio, as variáveis auxiliares. Então, eu vou lá, float, valor 1, valor 2 e resultado. Então, repara, agora eu criei ela aqui em cima. Cadê os erros? Sumiram. Tá vendo? Então, eu declarei uma vez só e essa única vez serviu para todos os casos. Beleza? Então, já otimizei meu código aqui. Sim, você está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Eu tenho várias coisas repetitivas aqui. Agora eu tratei apenas as variáveis, certo? Mas se você observar, eu tenho a recuperação dos valores é repetitiva, a mensagem é repetitiva, né? A única coisa que é diferente é o cálculo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para a próxima aula também como resolver isso, deixar o código menor, deixar o código otimizado, deixar o código mais enxuto. Então, além do tratamento de campos vazios que a gente vai fazer e do arredondamento de casas decimais, a gente também vai melhorar o nosso código, deixando ele mais enxuto. Então, por enquanto, o que nós temos... vamos ver se deu certo, né? Obviamente, a variável global que a gente criou. 10 e 7. A soma, olha lá, subtração, a multiplicação e a divisão. Tudo funcionando. Bastou eu pegar então a variável auxiliar, que estava aqui, declarada em todos os comandos aqui, e trazer aqui para cima. Já melhorei um pouquinho. Os outros códigos repetitivos, então a gente deixa também para a próxima aula. De acordo? Muito bem. Então, a aula de hoje eu vou parar por aqui, para ela não ficar muito extensa como ficaram as nossas últimas aulas. E na próxima aula a gente cuida dessa parte de otimização. Obrigado por acompanhar. Deixe seu comentário. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Deixe o seu curtir ou não curtir. Deixe suas sugestões. Se possível, indique o nosso canal. E nos vemos, nos próximos vídeos. Grande abraço.